Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número, apenas o versículo de número 35. Ele já gostaria de justificar a ausência do nosso pastor, o pastor Eberson e a sua família. Ambos estão tirando alguns dias de férias, estão descansando com a família, cumprindo o ministério em casa, e por isso ele não está aqui nessa noite, nem ele e nem a sua família. Amém? Quem encontrou diz amém? Os que não encontraram, segue conosco aqui. Está sendo projetado, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Somente isso daí. Os irmãos podem sentar. Estamos na casa do nosso Pai, o nosso Pai de amor, e a casa do nosso Pai é a nossa casa, porque nós somos filhos de Deus. Amados, Deus tem colocado no meu coração esta mensagem que fala a respeito tanto da posição que nós ocupamos no relacionamento com o nosso Mestre Jesus, como também qual tem sido de fato no nosso relacionamento o interesse que temos. Por que nós estamos seguindo Jesus e qual que é o interesse que nós temos ao seguir Jesus? O que tem sido para nós o pão que sustenta a relação entre nós e Jesus? Porque quando a gente fala a respeito de relacionamento, a gente precisa entender que todo relacionamento ele é formado, constituído e alimentado e desenvolvido com base em interesse. Todo mundo desenvolve relacionamentos por interesse. E aí de repente alguém vai dizer o seguinte: mas peraí, então você está me chamando de interesseiro? Eu estou dizendo que todos nós, ao desenvolvermos qualquer tipo de relacionamento, nós só desenvolvemos, esse relacionamento só é sustentado com base em um interesse. Se não houver interesse na relação, a relação não se sustenta. E aquilo que nós temos como por base o interesse, torna-se então o alimento, o pão que sustenta a nossa relação. Como por exemplo, no relacionamento de amigos. Um amigo, ele tem o outro por amigo, por um interesse. Esse interesse ele pode ser um interesse no serviço do outro, pode ser em algo que o outro tem para oferecer, ou o interesse pode ser o outro. E logo eu percebo que toda relação, cuja ela é constituída com base em que o pão que sustenta a relação, é algo que não é o outro na relação, ela está enfadada a terminar, a ser prejudicada, a acabar a qualquer momento. Porque quando termina o pão, termina o relacionamento. Um relacionamento não é sustentado sem pão. Como por exemplo no casamento. No casamento a gente cria algumas expectativas quando vai casar. Mas se as nossas expectativas e o pão que a gente busca para desenvolver esse relacionamento for aquilo que a gente espera que o outro faça, ou o interesse que a gente tem em algo que o outro possa nos dar, com certeza ao longo da história o pão vai acabar. Às vezes o interesse é na beleza do outro. Aí você cria aquela expectativa: nossa, ela é linda, ou ele é lindo. E aí você nutre no seu coração o desejo de desenvolver um relacionamento porque você considera o outro lindo. E aí você entra em uma relação onde a beleza é o pão que sustenta a relação. Mas ao longo dos anos isso pode mudar. Às vezes é o interesse no serviço que o outro presta, e ao longo dos anos isso também pode mudar. Como por exemplo, se a gente contrata um plano de internet e a gente tem um relacionamento com a empresa que a gente contratou o plano de internet. Mas qual que é o pão que alimenta a relação entre nós e a empresa que presta serviços de internet para nós? É a internet oferecida. Se faltar a internet, fica comprometido. Logo nós começamos a desdenhar da empresa. Por quê? Porque o nosso relacionamento e o pão que alimenta o meu relacionamento com a empresa não é a empresa em si, mas é o que ela me fornece. Ou seja, o pão é o que a empresa me fornece.
E nós construímos um relacionamento com base nisso, o pão que nos é oferecido. Daí quando a gente parte para o nosso relacionamento com Deus, da mesma forma, se nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, e nesse relacionamento que a gente desenvolve com o Senhor não é o pão que alimenta a nossa relação, em algum momento da história também nós vamos deixar de seguir Jesus. Por quê? Porque se nós colocamos como base nesse relacionamento a alegria que o Senhor me dá, se nós colocamos como base nesse relacionamento uma cura que eu estou esperando, a saúde, se nós colocamos como base nesse relacionamento, às vezes, o ministério que eu desenvolvo, pode ser que amanhã eu não esteja mais desenvolvendo esse ministério. Se eu coloco num relacionamento como base, aquilo que o Senhor pode me oferecer, pode ser que Ele não me dê. Eu fique frustrado e o relacionamento acabe. E eu deixo de seguir Jesus. O que Jesus está nos mostrando aqui nesse texto é que o pão que sustenta a minha relação com Ele não pode ser o pão que Ele nos oferece, mas precisa ser Ele como o pão que nos alimenta, nos sustenta e mantém a relação para todo sempre. Porque se o pão faltar, o relacionamento acaba. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Se o pão é Jesus, o pão não acaba. Porque mesmo Jesus tendo morrido, Ele ressuscitou. E Ele é eterno. E Ele continua vivo. E vivo dentro de nós. E se desenvolve através de nós. E desenvolve a nós a tornarmos-nos imagem e semelhança do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Em todos os relacionamentos humanos, o pão tende em algum momento a acabar, mesmo que o pão seja o outro na relação, porque o outro um dia vai embora. E aí o relacionamento acaba, não porque ao longo do tempo alguma coisa faltou e nós desfizemos a relação, mas porque ele foi embora. E o pão foi embora. E acabou o pão da relação. E é por isso que quando a gente se casa, quem faz o casamento, diz assim: prometam essas coisas até que a morte os separe. Ou seja, enquanto tem vida, tem pão. Mas acabou a vida, o pão foi embora. Às vezes me pego conversando com a Marta, a respeito desse assunto. E aí, quem que vai primeiro? Ela fica dizendo: se eu for primeiro, espera pelo menos um ano. Você espera um ano para arrumar outro pão. E a gente precisa entender que é só até a morte separar, Depois que a gente chegar lá no céu, o relacionamento, o pão ficou aqui. E aí às vezes ela fala: espera pelo menos um ano para substituir, para arrumar outro pão. E eu brinco com ela, falo: se eu chegar a ficar viúvo, você acha que eu vou entrar nessa de novo? Mas é brincadeira. Eu acho que eu substituiria muito rápido, porque eu amo o meu relacionamento. E eu amo o pão do relacionamento. Eu acredito que a nossa relação ela vai ser duradoura para sempre. Por quê? Porque o pão do relacionamento não é o que ela me oferece, mas é ela. Ela é o pão do nosso relacionamento. E da mesma forma com Cristo Jesus, se nós desenvolvermos com Ele relacionamento cujo Ele é o pão, não haverá separação. Nunca vai acabar. E é por isso que ele, aqui nesse texto, no discorrer do texto, ele vai dizer o seguinte: olha, não busque o pão que acaba, o pão que perece, mas o pão que permanece. Ele falando de si mesmo. Por quê? Porque todo outro tipo de pão vai acabar. Em um momento da história, na relação sua com Jesus, vai faltar alguma coisa. Não espere que em todo tempo vai ter saúde. Não espere que em todo tempo vai ser momento de alegria. Não espere que em todo tempo Ele vai suprir a sua necessidade simplesmente para que você fique alimentado de pão. Isso não vai acontecer. Mas se você tiver a sua expectativa em basear um relacionamento onde Jesus é o pão que está na mesa, nunca vai faltar pão e nunca vai faltar relacionamento. Eu queria ler com você um texto. Eu achei esse texto muito lindo. É um texto de um dos livros de C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, do Sobrinho do Mago, que ele diz o seguinte: preste bastante atenção, eu vou ler de forma bem pausada.
Na escuridão, algo estava finalmente acontecendo. Uma voz começou a cantar. Estava muito longe e Dígore achou muito difícil definir a que direção estava vindo. Às vezes parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Às vezes quase pensava que estava saindo da terra debaixo deles. Suas notas mais graves eram profundas e suficiente para ser a voz da própria terra. Não havia palavras, quase não havia uma melodia, mas era sem comparação. O som mais bonito que ele já tinha ouvido. Era tão lindo que ele mal conseguiria suportar. Então 2 maravilhas aconteceram ao mesmo tempo. Uma foi que outras vozes repentinamente passaram a acompanhar a voz. Mais vozes do que você poderia contar. Estavam em harmonia com ela, mas muito mais agudas em escala, vozes frias, vibrantes e doces. A segunda maravilha foi a escuridão acima. De repente, começaram a brilhar com estrelas. Elas não saíram suavemente uma por uma, como fazem em uma noite de verão. Em um momento não havia nada além da escuridão. No momento seguinte, milhares e milhares de pontos de luz saltaram. Estrelas únicas, constelações e planetas, mais brilhantes e maiores do que qualquer um em nosso mundo. Não havia nuvens, as nossas estrelas e as novas vozes começaram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse visto e ouvido, teria certeza que eram as próprias estrelas que estavam cantando, e que foi a primeira voz, a voz profunda, que as fez aparecer e fazer cantar. E quando seus raios cruzaram a terra, os viajantes puderam ver pela primeira vez em que tipo de lugar eles estavam. Era um vale através do qual o rio largo e rápida serpenteava, fluindo para o leste em direção ao sol. Ao sul havia montanhas, ao norte havia colinas mais baixas, mas era simplesmente um vale de terra, rocha e água. Não havia uma árvore, nem um arbusto, nem uma folha de grama à vista. A terra tinha muitas cores. Elas eram frescas, quentes e vívidas. Elas faziam você se sentir muito animado, até você ver o cantor. E então, esquece de todo o resto. Eu acho lindo esse poema porque ele fala exatamente, né, é uma ilustração que Lewis está fazendo a respeito da criação, e ele ilustra com melodias e cânticos de como as coisas vão surgindo, e a criação ela vai revelando o Criador, e aquele que está ouvindo, ele começa a ficar encantado com a criação e com as coisas que vão surgindo, até que de fato surge o Criador, e todas as outras coisas perdem a importância. Precisamos de fato entender que a criação ela existe para revelar o Criador. Não para que nos prostremos a ela ou que fiquemos encantados com ela a ponto de não perceber o Criador. Mas quando de fato a criação ela revela para nós quem Deus é, todas as outras coisas ficam com o menor sentido ou perdem totalmente o sentido. É com base nisso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre o que Jesus está ensinando através desse texto do capítulo número 6 de João, onde ele começa a falar com os discípulos, onde uma multidão está à sua volta, muita gente está ao redor de Jesus, e Jesus já em um horário tarde, em um lugar desértico, ele faz uma pergunta um tanto capciosa para os seus discípulos. Ele pergunta para Filipe: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para essa multidão? E o texto vai dizer que Jesus fazia essa pergunta para testar Filipe. E Filipe, de comum, como nós seres humanos acostumamos a fazer, encarar uma dificuldade, um problema, apresentando então as impossibilidades. Observe que a primeira coisa que Jesus faz é chamar a responsabilidade daqueles que estão junto com Jesus para alimentar a multidão. A necessidade que existe no reino é de observar a sua volta e perceber que tem muita gente com fome. Tem muita gente precisando de pão. Mas na maioria das vezes nós fazemos como Filipe, ao invés de entregar tudo para Jesus e percebermos que não se trata de onde se compra pão e do lugar onde nós estamos e da hora em que está acontecendo, mas de quem está conosco. Mas o que nós fazemos? Nós começamos a dar desculpas.
com relação ao tempo e espaço, Filipe diz o seguinte: olha, a hora já é tarde, é avançada. É difícil arrumar pão uma hora dessa. O lugar é desértico. Ele fala sobre tempo, sobre espaço e sobre condição. Nem se nós tivéssemos 200 dinheiros, nós não teríamos o suficiente para alimentar tanta gente. Quantas vezes diante da proposta do reino para nós, porque todos nós fomos chamados com uma missão de alimentar pessoas que estão à nossa volta, nós começamos a dar desculpas para Jesus, porque nós olhamos o tempo e o espaço e não percebemos que não se trata de onde, mas de quem está conosco, quem nos alistou, quem nos chamou e quem está nos convocando a alimentar a multidão. E aí nós ficamos olhando para tudo que está à nossa volta e levantamos uma série de impossibilidades e demonstramos para Jesus: não dá para fazer, Jesus. Não dá para alimentar tanta gente. E o povo continua com fome. Se sairmos lá fora pelas ruas, altas horas da madrugada, vamos ver gente pela calçada com fome de Cristo Jesus. A nossa vizinhança, se nós formos observar, muita gente à nossa volta está com fome de Cristo Jesus. E qual tem sido a desculpa que nós temos dado para Jesus por não estarmos alimentando essa multidão? Por que é que nós não estamos desenvolvendo o papel pelo qual nós fomos chamados de levar esse pão da vida para as pessoas que estão à nossa volta? Até quando nós vamos dar desculpa para o Senhor e percebemos que de fato que não se trata daquilo que nós fazemos, da condição em que nós estamos, do que temos nas nossas mãos, do tempo em que nós estamos, do espaço que nós ocupamos, mas de quem está conosco, que é Cristo Jesus. E se Cristo está conosco, não existe impossibilidade, existe pão na mão do Mestre. Aí André diz o seguinte: olha, Jesus, vou apresentar uma outra impossibilidade. Tem pão aqui, mas é pouco. Tem um menino aqui que tem uns pãozinhos, tem uns peixinhos aqui, mas o que é isso para tanta gente? O que Jesus faz? Transforma a impossibilidade em uma realização. Aquilo que você coloca de fato nas mãos daquele que é, independente do que seja, da impossibilidade que você esteja, não se preocupa, descansa no Senhor, porque Ele está para realizar e para fazer. E aquilo que você não consegue fazer, não tem dificuldade, aquilo que é entregue nas mãos dEle. Ele pode fazer. Não fique arrumando desculpas, se apresentando diante do Senhor, dizendo: olha, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho para oferecer. De fato, não temos para oferecer, mas Ele nos dá para oferecer. É isso que acontece. Jesus, Ele pega aquilo que os discípulos entregaram para Ele, uma pequena quantidade, e o que Ele faz? Olha, vamos organizar, porque o reino de Deus, Ele cresce de forma organizada. Sentem divididos no chão, e nós vamos dividir o pão para todo mundo. O que acontece? Jesus alimenta todo mundo come, e sobram 12 cestos cheios. Sobram quantos cestos, irmãos? 12 cestos cheios. Quantos eram os apóstolos? 12 apóstolos. O que Jesus estava dizendo? Vocês não tinham pão, agora vocês têm. Vocês não podiam nem comer, mas agora vocês têm para repartir. Vocês têm para oferecer. Porque se nós não temos para dar, Jesus tem para nos dar e nos oferecer para que nós possamos repartir. Entendendo que de fato, amados irmãos, o milagre ele não tem um fim em si mesmo. Jesus ele não realiza um milagre simplesmente para que o milagre aconteça. Como por exemplo, se nós vermos quando Jesus ele vai para Galileia, o texto de João, capítulo de número 4, vai dizer que Jesus ele sai da Judeia e ele vai para Galileia. E o texto vai dizer: é necessário Jesus passar por Samaria. Jesus poderia ter dado a volta, como a maioria dos judeus faziam, para não cruzar com os samaritanos. Mas o texto vai dizer que é necessário. Por que é necessário? Porque uma obra precisava ser feita. Jesus encontra-se então com uma mulher samaritana. E o que Jesus faz? Jesus ele fala para os discípulos: olha, vão para a cidade e comprem pão. Ou seja, vocês precisam se alimentar. Vão em busca daquele que supre a sua necessidade. E Jesus fica no poço junto onde estava uma mulher tirando água. O que Jesus faz? Ele pede água para aquela mulher, ele sacia a sua sede, ele conversa com aquela mulher, ele converte aquela mulher e aquela mulher se torna uma fonte de água. Então Jesus ele realiza um milagre ali com um objetivo, não era matar a sua sede. Jesus ele não vai à fonte para matar a sua sede. Jesus mata a sua sede para gerar uma nova fonte.
Porque na vida daquela mulher, ele gera uma fonte a jorrar para a vida eterna, no qual ele diz para ela, olha, se aquele que beber da água que eu lhe der vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus ele não está simplesmente operando milagre para satisfazer necessidades. Jesus está satisfazendo necessidade para significar o milagre. Para fazer com que aquilo que ele tem realizado em nossa vida faça em nós um significado pelo qual o nosso trabalho expanda no reino de Deus e nós possamos ser fontes para outras pessoas. Como da mesma forma, quando Jesus está aqui multiplicando pão, ele não está simplesmente multiplicando pão para saciar a fome de uma multidão. Jesus está matando a fome de uma multidão para gerar multiplicadores de pães. Ou seja, vocês não tinham, mas agora vocês têm. O milagre aconteceu, agora vocês podem oferecer. É muito egoísmo da nossa parte, irmãos, às vezes achar que Jesus vai realizar um milagre só para suprir a minha necessidade. Eu preciso de provisão financeira. Eu quero que Deus prospere na minha vida. Para quê? Só para você melhorar de vida? Avançar num padrão superior de vida? Fazer melhores viagens? Para se apresentar em status? Você acha que é só para isso? Eu quero que Jesus me cure, só para que você não morra da enfermidade? Jesus não faz por isso. Jesus não faz um milagre cuja finalidade é o milagre. Mas Jesus usa o milagre como um meio de significar o milagre, dando um objetivo e trazendo uma nova perspectiva, um novo propósito. Algo tem que acontecer a partir do milagre. Não é só simplesmente fazer o milagre. Porque se Jesus fizesse um milagre simplesmente para satisfazer a necessidade humana, não tinha ninguém com fome. Jesus matava a fome de todo mundo. Ninguém morria doente. Jesus supria a necessidade de todo mundo. Era simples, é só suprir. Ele pode fazer isso. Se ele quer, ele faz. Era simples, Jesus matava a fome de todo mundo. Jesus deixava todo mundo rico. Está resolvido. Jesus resolveu o problema de todo mundo. Agora está todo mundo feliz. Mas esse não é o objetivo do milagre. Tanto é que quando Lázaro adoece, Jesus podia curar Lázaro. Eles questionam, por que Jesus não curou tanta gente? Por que não curou o amigo a quem ele amava? Porque ele queria dar um novo significado ao milagre. Eles estavam mostrando que aquele que foi enviado e que em suas mãos estava o poder para curar, ele tinha também o poder sobre a vida e a morte. E que aquele que cresce nele, ainda que morresse, um dia iria ressuscitar. Essa é a promessa para a igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Nós servimos um Deus que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E mesmo que todos os nossos parentes venham morrendo, mesmo que um dia todos nós não vamos estar aqui, mas haverá um dia cujo Senhor vai nos chamar. Todos os mortos, a terra dará conta dos seus mortos, o mar dará conta dos seus mortos, todos ressuscitarão, porque nós servimos um Deus que venceu a morte. Ele venceu a morte não simplesmente para trazer Lázaro à vida, mas para significar, para nos mostrar que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E então o que Jesus faz? Olha, agora vocês têm cestos, recolham tudo, não desperdiça nada, a gente não desperdiça o milagre, a gente não desperdiça aquilo que o Senhor nos deu para que possamos sermos provedores para outras pessoas. Então Jesus manda que recolham tudo em 12 cestos, eles entram para o barco, agora esperam, tem uma expectativa, agora Jesus vai ficar conosco. Jesus sobe para o monte e diz, passem para o outro lado do mar. O que Jesus está falando? Uma igreja não fica estática, não fica estática, parada no mesmo lugar. Uma igreja se movimenta. É hora de andar, é hora de agir. Vocês não tinham, agora vocês têm. Agora é hora de repartir. Não é aqui, passe para o outro lado. Ou seja, atravesse o mar, chegue do outro lado. Agora eles experimentam pela primeira vez o que é viver nas perspectivas da palavra de Deus. Porque no meio do mar, a gente sabe que tem uma tempestade, eles quase morrem, mas o barco não afunda.
Jesus chega em alta madrugada, diz: sou eu, estou aqui, o problema é resolvido. Pedro participa do milagre, anda sobre as águas. E eles nos ensinam que de fato, essa lição nos ensina que de fato, nós não estamos simplesmente navegando sobre um mar revolto, quando nós estamos em obediência à palavra do Senhor. Nós estamos navegando sob a palavra de Deus. Jesus disse: olha, vocês vão entrar no barco e vão chegar do outro lado. Independente do que acontecer no caminho, vocês vão chegar do outro lado. Se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, pode ser que no meio do caminho tenha tempestade, mas você vai chegar do outro lado. Se Deus te deu uma missão a ser cumprida, e Ele disse: olha, entre no barco e chegue do outro lado, tenha fé, acredita, você vai chegar do outro lado, porque você não está em desobediência, você não está navegando sobre mar revolto, mas você está sob uma palavra, e a palavra de Deus, ela não falha, ela não volta atrás, ela é alimento, ela é viva, ela é eficaz, ela corta, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, juntas, medulas, ossos, é apta para discernir a intenção do pensamento. A palavra de Deus é luz, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é aquela que traz conversão, que traz entendimento, que nos leva a ter fé. Nós estamos sob uma palavra de Deus, e aquilo que o Senhor falou sobre as nossas vidas vai acontecer, vai cumprir. Não se preocupa, não seja tomado por ansiedade. Eu não sei o que vai acontecer, tem tempestade no caminho, tem problemas, a conta não fecha no final do mês, os boletos são maiores do que o contra-cheque, a enfermidade está batendo na minha porta, mas se Jesus disse que você ia para o outro lado, descansa no Senhor, espera que as coisas vão acontecer conforme Ele falou, as coisas vão seguir no curso daquilo que Ele falou, e você vai chegar do outro lado. É uma promessa de Deus. E aí chegam do outro lado. E quando chegam do outro lado, a multidão já tinha procurado Jesus onde ele estava. Jesus não está aqui. Onde é que Jesus foi? Porque só tinha um barco, os discípulos entrou, ele ficou. Onde está Jesus? Aí chegam mais barcos que vêm de Tiberíades, e dizem: vamos entrar no barco, vamos atrás de Jesus. E quando eles encontram com Jesus do outro lado, Jesus diz para ele: eu sei porque que vocês estão me procurando. Não é por causa dos sinais que vocês viram. É porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Ou seja, Jesus estava fazendo milagre para dar um sinal. Jesus estava sinalizando algo. Mas eles não compreenderam. Estavam atrás de Jesus não por causa da compreensão de quem de fato Jesus era, mas porque estavam satisfeitos porque Jesus supriu uma necessidade. Que nós possamos entender, amados irmãos, que tudo que Jesus tem feito por nós, as bênçãos que o Senhor tem nos dado, às vezes Ele tem te abençoado com casa boa, com carro, com um bom casamento, tem passado num bom vestibular, tem vivido prosperidade na família, saúde. É sinal de Deus sobre a sua vida, para que você conheça Deus. Da mesma forma, até mesmo a necessidade Deus vai usar como sinal para se apresentar para você como Deus na sua vida. Mas se você ficar olhando para o suprimento da necessidade como o fim maior na sua vida, vai deixar de perceber que não se trata de comer o pão que Jesus oferece, mas de viver um relacionamento com o pão que Jesus é. E aí Jesus ele vai se apresentar como sendo o pão da relação, e que sustenta todo o relacionamento através de quem Ele é e não das coisas que Ele oferece. Ele vai dizer para eles: olha, eu sou o pão da vida. Vocês comeram pão, ficaram satisfeitos, mas o pão acaba. O pão vai embora. A saúde vai embora. O dinheiro vai embora. O outro, às vezes, vai embora. Às vezes, a gente se apresenta diante de Jesus e diz: Senhor, eu quero desenvolver um relacionamento com o Senhor. Eu sou feliz com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem me dado bons relacionamentos. O Senhor tem me dado um filho. Se o filho é o pão que alimenta a sua relação com Jesus, eu quero te frustrar nessa noite. A relação está enfadada a acabar. Um dia, ou você ou o filho vai embora. Os filhos crescem, os filhos saem de casa.
Mas se de fato na relação que você tem desenvolvido com Jesus é Ele, o pão, não aquele que está sendo colocado à mesa, mas quem está se assentando à mesa. Hoje tem uma mesa preparada, onde é oferecido pão, e um pão que muitas vezes não foi bem significado. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do mau significado que foi dado na ceia. Ele diz o seguinte: olha, vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior, não discernindo o corpo, porque não compreende que de fato não se trata de comer pão, mas de se assentar na mesa com aquele que é pão, que é se alimentar daquele que de fato sustenta a relação por ser o pão da relação. Mas a gente fica de olho no pão. E aí eles apresentam uma questão para Jesus: Jesus, espera aí, o pão que desceu do céu foi Moisés que deu. Moisés orou, o maná desceu do céu, e o povo comeu o maná que desceu do céu. E aí Jesus vai mostrar para eles que de fato nem aqueles que comeram o maná que desceu do céu se alimentaram do Deus do maná que desceu do céu. Deuteronômio capítulo número 6, Moisés dando a segunda transmissão da lei para aqueles que vão herdar a terra. Ele vai dizer: foi eu que fiz vocês atravessarem o deserto. Foi eu que levei vocês para o deserto para humilhar vocês, para saber o que tinha no coração de vocês, para fazer vocês terem fome, e depois eu alimentar vocês com o maná que vocês não conheceram e que os pais de vocês também não conheceram. O que Moisés estava dizendo? Vocês comeram, mas não conheceram. Vocês comeram, mas não deram o verdadeiro significado, não entenderam. Durante o curso da história, na ceia do Senhor, Paulo está corrigindo, está comendo, mas não está conhecendo, não está entendendo. Come não para melhor, mas para pior, para a sua própria condenação. Porque de fato não se trata do que Jesus dá, mas se trata dele ser o pão que nós precisamos para manter a nossa relação com Deus firmes para toda a vida. E em Apocalipse, João faz uma promessa: um dia nós comeremos do maná escondido. Aquele que vencer vai comer do maná escondido. E aí tem gente pensando que é pudim, Coca-Cola, pizza do Via Amazonas, o merchandising. João está falando de Jesus. Estaremos com Ele para toda a eternidade. Aquilo que degustamos enquanto estamos aqui, comeremos. Nós nos encheremos, nos transbordaremos de nos alimentar dele, do conhecimento de quem ele é, de estarmos junto com ele para toda a eternidade. Quem de fato nós somos no meio da multidão? Qual pão tem alimentado a nossa relação com Jesus? Porque se de fato nós temos esperado e colocado como pão que alimenta a nossa relação, o suprimento da nossa necessidade, nós vamos nos frustrar quando Jesus apresentar a verdade. Foi isso que aconteceu. O texto diz que quando Jesus falou para eles a verdade, o que aconteceu? Disseram em seus corações: dura essa palavra, quem pode recebê-la? E o texto vai dizer: e ficaram desanimados. E muitos, a partir de então, deixaram de seguir Jesus. Muitos voltaram para trás. A multidão não suporta a verdade. A multidão que quer o pão que Jesus oferece não suporta a verdade. Porque eles querem sempre ficar vivendo de fábulas e ilusões de que o Senhor está como um garçom pronto para servir às suas necessidades. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus não tem como propósito te servir e me servir. Não suprir as nossas necessidades, mas nos tornar supridores de necessidades de outros. A transbordar na vida de outros. Eu falei aqui na sexta-feira, o Espírito de Deus que enche os nossos corações, ele não vem mais de cima para baixo. Ele vem daqui para lá. Porque ele já veio em Atos dos Apóstolos. Agora o que enche a vida do outro é o Espírito que está na sua vida. O Espírito já está aqui. E tem muita gente dizendo: Senhor, faz de novo, faz outra vez, desce de novo. Ele já desceu, já está aqui. Ele está entre nós. Ele está em nós. Ou seja, há um Cristo sendo formado em nós, em cada um de nós, nos levando a nos tornarmos a imagem do Filho de Deus.
E aí, quando a gente diz que nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo, não é simplesmente para nós transbordarmos em dons, mas para sermos o resultado de uma ação de Deus que transforma a vida de outra pessoa. Ou seja, Deus precisa ser visto através de nós. As pessoas precisam se alimentar de Jesus através de nós. E até quando vamos ficar dando desculpa para o Senhor? Senhor, eu não tenho para dar, eu não tenho para oferecer. Jesus já te deu para oferecer, você já está cheio do Espírito Santo, o Senhor já está na sua vida. É hora de levantar e passar para o outro lado, é hora de fazer, recolher os cestos que sobraram e trabalhar naquilo que o Senhor entregou sobre a sua vida, está em suas mãos. Daí Jesus pergunta para os discípulos: e aí? Tem muita gente indo embora, ficou frustrado, não quer mais. Quando descobriu que o pão não é aquilo que eu posso dar, mas é aquele que eu posso ser, eles decidiram ir embora. Vocês não vão também? Aí o Pedrão diz o seguinte: olha, Senhor, eu já entendi, não se trata de onde, se trata de quem. Quando Jesus perguntou onde é que a gente vai comprar pão, ele estava testando eles. Pedro estava vendo toda a situação e estava entendendo: olha, Jesus perguntou sobre um lugar para comprar, mas é sobre quem tem para nos dar, quem é para oferecer para nós. E ele diz para Jesus: a quem nós iremos? A quem iremos nós? É só o Senhor, Jesus. É só o Senhor que é pão para nós. É só o Senhor que alimenta a nossa alma. É só o Senhor que alimenta a nossa vida. Nós não vamos para lugar nenhum. Independente de ter pão que alimenta-nos, que supra a nossa necessidade, nós vamos estar com o Senhor. Nós não vamos deixar de te seguir. Enquanto nós estivermos com Jesus, enquanto Jesus for o nosso pão, a relação vai estar firme. Seremos alimentados por aquilo que de fato interessa sobre a nossa relação com o Senhor. Ele supre as nossas necessidades na medida que Ele entende que existe um propósito para suprir as nossas necessidades. Ele trabalha em nossas vidas na medida que Ele entende que é necessário trabalhar em nossas vidas. Não fica preocupado se a gente vê os discípulos de Jesus que não tiveram vida fácil. Os apóstolos, todos eles viveram uma vida de privações, passaram por inúmeras necessidades, e com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos e não se ouve falar mais sobre o que aconteceu com ele, a forma como ele morreu, todos os outros morreram de forma trágica, entregando a sua vida para servir Jesus. Mas nenhum deles deixou Jesus, com exceção de Judas. E o texto vai falar sobre Judas. O texto vai dizer: Jesus sabia quem eram os 12, sabia quem o ia trair. Jesus sabia que, apesar de muitos se assentarem com ele na mesa, colocarem a mão com o prato com ele, e se alimentarem junto com Jesus, de aprenderem com Jesus, se levantaria da mesa e iria trocar Jesus por outra coisa. Que nós possamos fazer uma reflexão e buscar na nossa vida vivemos com Jesus e entendemos que não se trata do que Ele põe na mesa, se trata dele. Ele está na mesa. Hoje a gente vai cear. Esse pão é o pão da celebração, mas o que alimenta a relação é o pão que está dentro de você, de cada um de nós. Eu queria te convidar a se colocar em pé, e nesse momento eu queria que você abraçasse Jesus. Quantos podem abraçar Jesus nessa noite? Mas não abraça você mesmo, não. Eu queria que você desse um abraço frontal em uma pessoa que está do seu lado, entendendo que se alguém ficar sozinho, abraça em 3, dá um jeito aí, um abraço frontal. E você não vai orar, não. Você fica caladinho, só sentindo o Jesus que está no outro. Porque a imagem mais próxima de Jesus que você pode ter é esse que está aí na sua frente. É Jesus sendo formado nele.
Eu quero orar por você. Senhor, hoje é noite de celebração, Pai. E o Senhor está entre nós, Pai. O Senhor é o pão que alimenta a nossa relação, Senhor Jesus. Nós sabemos, Pai, que todas as outras coisas podem ser que ao longo da história falte na nossa vida, Pai. Mas eu sei que o Senhor não vai faltar, Pai. O Senhor vai estar conosco, Deus. Eu sinto o Senhor nessa noite, Pai, neste lugar, meu Deus. Eu sinto a Tua presença, Pai, entre nós, meu Deus, dentro de nós, meu Pai. Eu te peço, Pai, encha cada um, Senhor, meu Deus. Que um, Pai, possa encher o outro do Teu Espírito, Senhor Jesus, transbordando com a Tua presença, com a Tua glória neste lugar, meu Deus. E que nós possamos todos os dias, Pai, dar o verdadeiro significado daquilo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Que nós não simplesmente, Pai, nos alimentemos de pão enquanto viemos aqui, Pai, mas que o Senhor seja sempre o pão na mesa, o pão da relação, o pão que sustenta a nossa vida, a nossa relação, Senhor. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para Jesus nesse momento.